Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Curta esse friozinho do inverno, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura, Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos compartilhar experiências de vida, experiências de escrita e de leitura, tendo como referência o universo da literatura. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, o lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. O que eu aconselho e o que fizeram comigo, o que eu fiz com minha filha foi ir aos poucos, em doses homeopáticas, né? Pega um livrinho de contos, um editorial de jornal, uma reportagem numa revista que você goste. Leia todo dia um pouquinho, um capítulo, uma página. Procure assuntos que você tenha paixão e vá migrando devagar para outros assuntos, vá atiçando a sua curiosidade, porque o mundo é muito vasto e ele está todo ali nos livros. E para falar de experiências variadas, entre outras querências, para a entrevista desta semana, nosso convidado é Denis Almeida da Conceição. Denis é diretor do jornal Pioneiro, que existe há mais de meio século em Linhares. Uma história de vida que agora está sendo compartilhada através do livro Foi Assim, publicado recentemente em Linhares. Olha, pessoal, na coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, temos uma matéria que destaca o evento de lançamento do livro, escrito por Denis. Quer dizer, a minha vida, como foi o tratamento do meu pai comigo, como foi que eu segui o que o meu pai falava. Então, tudo está aqui. Como foram feitas as amizades, como foi que eu participei de muitas coisas que Linhares tem, como o CDL, por exemplo, a criação do CDL, a criação da ADEL, como a construção do Fórum de Linhares, como a gente participa, tudo isso está escrito aqui. Essa participação nossa sem ser político, mas entregando a nossa parcela de contribuição para o desenvolvimento do município. É seguindo juntos, na companhia de Denis, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, vamos continuar bem juntinhos nesse aconchego do inverno, nos aquecendo com doses poderosas de afeto e, claro, nos deliciando com as histórias contadas nos livros. Então vamos seguir juntos para a nossa dica de leitura desta edição.
Um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro, não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. Acho que quem não lê tem que começar a ver os livros de outra forma. Não, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir ler. Não, eu acho que primeiro você tem que começar a procurar o que você gosta. Eu me interessei por esse tema, então um livro que vai levar algo para a sua vida e você realmente colocar e dizer, não, eu vou parar para ler, vou tirar um tempo. Então, mesmo que na correria, você sempre andar com aquele livro na mão, qualquer minutinho você para e lê, você vai se ocupando e vai ver que vai terminar um livro bem rápido. E tornar aquilo bem habitual, sempre tentar ler um pouco mais todo dia. Na nossa dica de livro, mais uma vez, vamos fazer a sugestão de um livro Papo Cabeça. Pode rodar a dica. O livro Como as Democracias Morrem é uma análise crua e perturbadora do fim das democracias em todo o mundo. Democracias tradicionais entram em colapso? Essa é a questão que os autores deste livro, dois conceituados professores de Harvard, respondem ao discutir o modo, principalmente como a eleição de Donald Trump se tornou possível nos Estados Unidos há poucos anos atrás. Para isso, compara o caso de Trump com exemplos históricos de rompimento da democracia nos últimos 100 anos, da ascensão de Hitler na Alemanha e Benito Mussolini na Itália, uma onda populista de extrema-direita na Europa, passando pelas ditaduras militares da América Latina dos anos de 1970. E alertam, a democracia atualmente não termina com uma ruptura violenta nos moldes de uma revolução ou de um golpe militar. Agora, a escalada do autoritarismo se dá com o enfraquecimento lento e constante de instituições críticas, como o judiciário e a imprensa, e a erosão gradual de normas políticas de longa data que regulam as relações sociais. Esse livro é um sucesso de pública e de crítica. Nos Estados Unidos e na Europa, a leitura desse livro tem sido fundamental. E também para que nós possamos entender uma situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil. É um guia indispensável para manter e recuperar democracias ameaçadas. Pessoal, eu sugiro a vocês a aquisição e a leitura desse livro. Com certeza, nós sairemos dessa leitura, dessas experiências, entendendo muito mais o que está acontecendo nesse nosso planeta. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos seguir juntos com Denis e convidados. Literatura na Veia. O livro Foi Assim, escrito pelo jornalista Denis Almeida da Conceição, registra a história de Linhares. Desculpa eu falar eu fui, mas eu estou falando da minha pessoa, né? Um cidadão que carreou muita coisa para Linhares e que ninguém sabe, porque ao longo dessa existência muita coisa se apaga. Então eu precisava de fazer um registro de tudo isso que nós fizemos. Lançado em 25 de dezembro de 1967, o jornal O Pioneiro viu Linhares se transformar. Nós não fizemos o livro pensando em nós. Nós fizemos o livro pensando na história de Linhares. Porque ao longo desse período, a vida de Linhares se transformou com a fundação do jornal O Pioneiro, que foi registrando o dia a dia da economia, da educação,
da saúde, entendeu? Cobrando, fazendo cobranças importantes às autoridades competentes. Tudo isso está registrado e era preciso ser mostrado. A renda do livro, escrita pelo jornalista, será revertida para a Associação Pestalozzi de Linhares. Atualmente, a Pestalozzi atende mais de 400 pessoas com deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento. E ela depende de recursos públicos e também da contribuição da comunidade para manter os serviços em ativa. Denis recebeu amigos e familiares para o coquetel de lançamento. Cheguei em Linhares em 69, logo nos anos seguintes, meu pai me apresentou o Sr. Denis. Era um jornalista novo, formado, trabalhando em Linhares, e meu pai falou, chama de Sr. Denis, que é uma pessoa de respeito. E eu não esqueço disso até hoje, até vou falar isso para ele depois. E dentro desse respeito ele construiu um jornal, uma credibilidade enorme. Eu acho que Denis é uma lenda viva aí de toda a história de Linhares. Um dia eu visitei o paiol dele lá, de matérias dele lá. É um negócio assim rico, mas de uma riqueza enorme. Tem muitos motivos para vir aqui hoje. Primeiro, rever Linhares, que ela tornou-se uma capital. É a cidade que mais cresceu no Espírito Santo. Eu fiquei admirado em ver o impulso que a cidade teve. Resumindo, estou feliz porque estou ao lado de um grande amigo, Denis Almeida da Conceição. Para mim é uma felicidade muito grande, exatamente porque nós vamos mostrar para a sociedade como foi Linhares de 1967 para cá. Foi quando nós fundamos o jornal. Quer dizer, muitos registros que as pessoas às vezes não têm conhecimento e vão passar a ter em função dessa edição desse livro. É seguindo juntos, no aconchego desses encontros, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Quer dizer, a minha vida, como foi o tratamento do meu pai comigo, como foi que eu segui o que o meu pai falava. Então, tudo está aqui. Como foram feitas as amizades, como foi que eu participei de muitas coisas que Linhares tem. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. E é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Denis Almeida da Conceição. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós temos a honra de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, o Denis. Denis é jornalista, é sócio proprietário do Jornal Pioneiro, que completa 54 anos, né, de muito trabalho em favor da informação e em favor da comunidade de Linhares. É para alçar um voo novo, o Denis está lançando agora, lançou recentemente aqui em Linhares, o livro Foi Assim, que eu vou mostrar para vocês aqui. O Denis está aqui com a gente, né, no estúdio da TV, e a gente vai falar um pouco da história dele de vida e de o que levou o Denis a lançar esse projeto, né, que de certa forma resgata boa parte da história do município de Linhares. Denis, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Que honra ter você aqui com a gente. Obrigado, a honra é toda nossa estar aqui com você nesse programa tão importante, né, para a comunidade linharense e adjacências. Ô Denis, 54 anos do Jornal Pioneiro. Fala um pouquinho para o nosso telespectador. Não é pouco tempo, né, Denis? Não é pouco tempo realmente. Não é pouco tempo e não é pouco sofrimento também, né? Mas muito trabalho, né? Muito trabalho. Porque jornal de interior, como você sabe, é você manter um jornal de interior ao longo desses 54 para 55 anos, muitas coisas a gente tem que registrar. E estão registradas, né? Nós temos um arquivo, professor Pereira, que talvez eu diria que é o maior arquivo que o município tem. Porque ao longo desses 54 para 55 anos, nós registramos toda a história de Linhares. Se não toda, mas pelo menos 95%, 96% da história de Linhares está registrada nos nossos cadernos encadernados, que a gente guarda com todo carinho.
Deni, como é que começou a história do Pioneiro? O Pioneiro, ele começou, na verdade, porque no tempo de estudante, eu conheci em Vitória o José Carlos Correia, que até hoje é meu amigo, e ele quem prefacia esse livro. E nessa Tempo de estudante na época do curso de jornalismo? Não, eu não fiz jornalismo. Ah, tá. Não, no tempo de estudante secundário. Secundarista, ok. Secundário. Que na nossa época era o segundo grau. Segundo grau. Hoje é ensino médio. Exatamente. Isso. Ok. E eu cheguei então a ser presidente do Grêmio. Eu fui eleito presidente do Grêmio Líder Esportivo Manuel Salustiano de Souza, que era o Grêmio do Colégio Afrânio Peixoto, né? Onde eu estudava a Campanha Nacional de Educandários Gratuito, era a sigla. E a gente promovia muita coisa, muitos eventos. Eu sempre fui assim muito ligado à cultura de Linhares, muito. E eu, como líder naquela época de estudantes, eu estava sempre ligado a alguma coisa. E conheci em Vitória, numa de umas reuniões que eu participei, conheci o José Carlos Correia. Ele tinha uma coluna no jornal O Diário, que hoje não existe mais, ele na rua 7 de setembro, que ele falava, é uma coluna estudantil, ele falava sobre o estudantado da Grande Vitória. E com o conhecimento nosso, ele me convidou para eu ser um correspondente da coluna dele, mandando notícia do estudantado de Linhares para a coluna dele. Aqui em Linhares, região norte, para Vitória. Para Vitória. Ok. E aí nós fomos ganhando espaço, né? Fomos ganhando espaço. Com pouco tempo, eu já era correspondente do jornal O Diário. Eu já saí da coluna dele e já mandava notícias de um modo geral que acontecia em Linhares para o jornal O Diário. Aí começou a minha vida de jornalista. O seu interesse por essa questão da notícia. Exatamente, porque à medida em que as coisas iam acontecendo, a gente ia registrando, e esses registros eles foram tomando corpo. Quer dizer, o Estado começou a ter conhecimento, porque o Diário era um jornal de muita circulação no Estado, né? E isso deu uma visão muito grande às coisas de Linhares, aos assuntos que a gente levava para o jornal O Diário. Né? Na época, as notícias eram enviadas como? Datilografava? Como é que funcionava? Veja bem, a gente mandava... Até para a gente situar. Exatamente, a gente escrevia, botava no carro, né, daqui ia para lá e mandava. Ah, tá. Entendeu? Mandava, porque não tinha internet, não tinha essas coisas, não tinha nada. A gente tinha que fazer a notícia e mandar. Se mandasse via malote físico, né? Quando pegava um carro que ia, porque é muito trânsito, daqui para lá a gente sempre mandava. E o Diário tinha também, que ele trazia o jornal para venda, o jornal como a Gazeta também trazia, um carrinho deles, trazia para distribuir em cada cidade os jornais da venda. Para os assinantes e para as bancas. Para as vendas, exatamente. E quando voltava ele regressava com material nosso, entendeu? Que eu fazia. Então, a partir daí, as coisas foi tomando corpo, e como a cidade começou a ler, aí me questionava, por que você não faz um jornal em Linhares? Aí foi quando eu comecei a pensar, falei, eu devo fazer um jornal em Linhares realmente. Aí foi aí que nasceu o Jornal Pioneiro. Você, de certa forma, é testemunha viva, né, e proativa, e um observador importante sobre o processo histórico de Linhares. Assim, algumas diferenças que você percebe no município nessas últimas décadas. Porque o título do seu livro foi assim, né? Exatamente. A partir desse olhar que você tem, que é o olhar do jornalista, de quem produz a notícia, de certa forma, um olhar investigativo. Algumas percepções suas. Veja bem, né? eu sempre, isso aí já vem da pessoa, né? Eu acho que eu sempre me preocupei com a cultura de Linhares, sempre me preocupei. Por quê? Porque eu sempre achei Linhares um município que ele ia deslanchar, né? Eu sempre acreditei nisso. Potencial de crescimento. Exatamente. E tanto é que nas nossas edições, dentro das nossas edições, nós formamos, está aí no meu livro,
nós criamos um concurso literário. O primeiro deles foi o Henrique Zamperetti, que era o pároco de Linhares, um padre muito conceituado, e todo mundo gostava dele, e ele era uma pessoa realmente muito inteligente. Aí nós criamos o concurso Henrique Zamperetti. Padre Henrique Zamperetti, que está registrado no nosso... Eu sei. Certo? Que envolvia estudantes das escolas... Isso aí, o que é? Esse concurso, ele mexia com todas as escolas. Todas as escolas do município. Do município. A gente tinha uma equipe que ia no lançar, tinha o coordenador, que era um professor, que era o professor Elpenor, que é saudoso, né? Ele era o coordenador desse projeto. E a gente fazia entrega, e tanto é que nós tivemos vários anos tocando esse projeto. E o primeiro deles foi ganho por uma senhorinha que ganhava, que trabalhava no Banco do Brasil. Então ela que ganhou o primeiro concurso. Nós fizemos a entrega com a presença de várias autoridades e depois prosseguimos com esse concurso, mas paralisou lá na frente. Deni, aí, chegando no livro, o José Carlos Correia, né? Sim. Diz aqui que é jornalista e principalmente amigo de fé e admirador seu. O que ele diz aqui? Foi assim, que é o nome do livro do Deni, né? É o livro de memórias de Deni Almeida da Conceição, um homem de bem que ama como poucos a sua terra, Linhares, empreendedor vitorioso que cultiva incontáveis amigos por onde passa. Por ser jornalista, Deni narra as suas histórias de forma descontraída, simples e objetiva, na primeira pessoa, o que torna a leitura do livro agradável e prazerosa. De que trata o livro Foi Assim, Deni? Para nosso telespectador, por gentileza. Porque a história do livro, na verdade eu conto a história da minha vida, né? Eu começo a contar a história de parte da minha vida, que muita coisa ainda precisa ser dita, mas nós focamos mais na nossa participação de onde eu vim, que eu perdi o meu pai com 12 anos e eu conversava muito com meu pai, estava sempre com ele. Meu pai era um funcionário federal, trabalhava em Goitacazes e eu estava sempre com ele. Ele gostava de pescar, eu estava com ele e tal. E ele veio para Linhares para tratar de um assunto do trabalho dele. E na volta, o motorista, o maquinista, alguma coisa assim, deu partida na canoa, e a canoa de motor, né? E nós estávamos na frente, a canoa tombou, a balsa que transportava carro, ela vinha, bateu, e meu pai entrou embaixo da balsa e alguém me segurou, eu tive uma flor que eu estou contando essa história aí. E a partir daí, entendeu? Eu comecei a minha vida, eu falei, quando meu pai morreu, eu comecei a vida pensando naquilo que ele tinha me falado. E no outro dia, quer dizer, 6 dias depois de meu pai ter morrido, eu comecei a minha vida. Fui vender laranja, entendeu? Para começar a minha vida, e a partir daí eu fui ganhando a minha vida com os meus negócios, devagarzinho. Eu cheguei, para você ter uma ideia, eu cheguei a ter 4 atividades ou 5 ao mesmo tempo. Entendeu? Até chegar aonde eu queria, né? Que depois eu já estava mais alinhado com os negócios e nunca perdi a liderança estudantil. Então isso também me fez fundar em Linhares a Casa do Estudante. Porque com essa participação minha na UESES em Vitória, tinha a Casa do Estudante, que eu conto aí no livro. Eu cheguei vim para Linhares e fundei essa Casa do Estudante, consegui terreno, começamos a construir. Depois, como eu galguei um passo maior como estudante, que eu fui para fazer faculdade, eu tive que deixar a parte de secundarista, né? Aí entreguei para uma outra pessoa, mas a obra não continuou. Eu sei. Entendeu? O que você... Você potencializou, naturalmente, um círculo de amizades, né? Eu tive a oportunidade de assistir a matéria sobre o lançamento do seu livro. O que isso significa para você, Deni? Tantas homenagens, tantas palavras sinceras. Isso, professor Pereira. Essa coisa a gente conquista, né? A gente
Você não vai atrás para ter, você conquista. Então você conquista a amizade com a maneira de ser, com a maneira de você tratar as pessoas, com a maneira de ser honesta, com a maneira de você cuidar da família, com a maneira de você cuidar dos amigos. Para você ter uma ideia, eu tenho amigos em muitos estados que passaram por aqui, continuam, e nós continuamos até hoje nos correspondendo. Então eu prezo muito as minhas amizades, com respeito, com cordialidade. Isso talvez seja onde a gente consegue conquistar. Deni, obrigado pela participação. Eu que agradeço. No nosso programa Sim para a Literatura. É uma honra receber você aqui e que essa seja a primeira, né, das novas oportunidades que a gente vai criar. Tá bom, Deni? Professor, eu fico muito feliz e satisfeito e honrado de participar do seu programa, um programa tão importante como esse. Espero que as pessoas realmente prestigiem o seu trabalho. Muito obrigado, Deni. É isso. É assim que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Porque você, quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Eu aguardo vocês.